Quando pensamos em história da arte, em escultura, é muito provável que associemos esses termos aos conceitos desenvolvidos ainda no período do Renascimento italiano, ou até mesmo dos grandes impérios de Grécia, Roma e Egito, entre outros, que são os que a história da arte ocidental nos apresenta e que geralmente temos contato. Porém, há uma infinita gama de representações artísticas que merecem atenção especial e devem sim ser valorizadas. Sejam todos bem-vindos, essa é a nossa aula expositiva da oficina e gostaríamos de desenvolver nela alguns conceitos sobre a história da arte da América Latina e sobre decolonialidade. A América Latina ocupa 52% do continente americano, uma extensa área territorial composta por 20 países que falam majoritariamente o castelhano, o francês e o português, que são as línguas matrizes mais usadas aqui na América Latina. E dentre elas, todas elas na verdade derivam do latim, e daí também deriva o nome, América Latina. E voltando um enorme período na história das civilizações, há muito tempo atrás, aqui nesse solo, viveram os povos originários da Mesoamérica, os Olmecas, e na América do Sul, os povos Chavin, que são consideradas as matrizes culturais que por aqui se estabeleceram e se variaram e se desmembraram em diversas outras. Há cerca de 12 mil anos atrás, eram povos nômades e com uma pluralidade étnica, cultural muito rica. A gente pode citar os povos zapotecas e os povos teotihuacan e os povos mochicas, além dos povos nazcas, que são mundialmente conhecidos por seus geóglifos, que são marcações em grandes extensões territoriais de plantações e mundialmente conhecido pelas linhas de Nazca, dos povos localizados no Peru. Acerca dos povos pré-colombianos, nós podemos citar uma das mais impressionantes civilizações que surge naquela época, naquela estreita ligação territorial entre a América do Sul e a América do Norte, que são os povos maias, um império com uma riqueza política, social e econômica surpreendente e que desenvolveram sistemas de escritas por meio de hieróglifos e inventaram também conceitos de matemática e arquitetura e astronomia impressionantes para a sua época. Outro império impressionante e poderoso são os astecas, que são caracterizados pela sua engenharia de grandes proporções, de templos imensos, muito representativos, e tem uma cultura extraordinária e ficaram conhecidos também, basicamente, pela cultura do sacrifício humano e por sua grande população, que chegou a ser a maior de toda a América Latina. E nesse sentido, compondo esse ramo assim dos povos da Mesoamérica, a gente vai ter os povos incas, que compõem esse cenário, ocupando toda a parte leste da América do Sul. E eles ficaram mundialmente conhecidos por seus sistemas de irrigação e de plantações, que utilizam-se de níveis e de curvas de níveis para irrigação, como a gente vê em Machu Picchu e outras representações dos povos incas. E podemos estabelecer que esses povos todos foram dizimados, completamente apagados após o início da conquista da América, entre aspas. A história da América Latina, ela começa a tomar outros rumos a partir do ano de 1942, com o incentivo da exploração territorial e marítima por parte da Europa, que originou e ocasionou o encontro entre dois mundos completamente diferentes, que não tinham noção da existência um do outro, que é a Europa e a América. E, imediatamente, os espanhóis observam as riquezas aqui contidas, tanto em questão de exploração de mão de obra, tanto em questão de exploração material, de minérios, entre outras matérias-primas que serviram como base para a exploração nesse período aqui do nosso continente. A gente vai ter como protagonista desse movimento Portugal e Espanha, que chegam a firmar no ano de 1942 um tratado que vai definir quais as áreas vão ser exploradas por cada país dentro da América Latina. O Tratado de Tordesilhas, e devastando e acabando com qualquer sociedade que ali se encontre e se oponha aos seus métodos de exploração, tornando as colônias de produção desses países, que exportavam principalmente batata, cacau, tabaco
e minérios para serem negociados na Europa, utilizando-se de mão de obra escrava indígena e negra na produção e nas lavouras. Esse encontro ocasionou, por si só, um extermínio imediato dessas populações, no sentido de que o sistema imunológico dos povos nativos daqui não estavam preparados para as enfermidades e doenças que o europeu importava aqui para as nossas terras. E bem como os europeus disseminavam toda a sua prática religiosa, catequizando e espalhando a religião cristã aqui pelo Brasil no ano de 1500. A partir do ano de 1815, começam a surgir os movimentos independentistas em meio a sangrentos conflitos e batalhas aqui em nossas terras, que buscavam libertar totalmente os países explorados das Américas e das colônias da Europa. Somente em 1822 o Brasil vai deixar de ser uma colônia portuguesa, no papel. E a gente vai ver esse movimento, independentista em todos os países como um movimento de extrema violência e extrema instabilidade social e política de um período muito conflituoso. Não foi nada muito bonitinho, foi uma questão bem difícil. Em toda a América Latina, se violavam basicamente, sistematicamente, os direitos humanos das populações civis que aqui estavam. E nesse sentido, em oposição, a esses sistemas ditatoriais, que surgem os movimentos revolucionários, que lutam pela liberdade de expressão e direitos dos cidadãos presentes aqui, Em meio a um cenário de conturbação, uma extrema conturbação, marcado, por sacrifício e exterminação de diversas tribos. Em meio a esses sistemas ditatoriais de repressão, surgem os movimentos revolucionários, que vão lutar pela liberdade de expressão e direito dos cidadãos aqui da América Latina. Sem estabelecer políticas de reforma agrária e políticas assistencialistas, para os necessitados que foram recém-libertados dos processos de colonização, a desigualdade social vai aparecer aqui no cenário da América Latina e vai se disseminar, sendo uma característica marcante aqui do nosso continente. Milhares de latino-americanos buscam novas possibilidades de vida migrando de seus países por não terem condições básicas de sobrevivência e não terem políticas públicas de fato que os dê assistência para continuar vivendo com qualidade. Nesse sentido, o grande êxodo de pessoas da América Latina começa a ser uma realidade observável aqui no nosso cenário. Uma grande contradição do sistema econômico vigente atualmente é essa questão da desigualdade social, que a gente vê uma pequena população, uma pequena parte, uma ínfima parte da população se usufruindo dos diversos benefícios que o sistema econômico traz e uma grande quantidade de pessoas e grupos étnicos sociais sofrendo as represálias de não ter acesso a esses direitos e não ter praticamente nada. Observamos na sociedade contemporânea algumas manifestações que ainda são frutos desse imperialismo ocidental e acabam tornando as culturas cada vez mais homogêneas, aonde se predomina o pensamento eurocêntrico como uma base construtiva. Nesse sentido, a gente vai estar comentando o desenvolvimento e o surgimento do grupo Modernidade e Colonialidade, que são pautados numa ética libertária. Desde os anos 90, eles vêm desenvolvendo, promovendo uma revisão e uma reformulação dos conceitos de conhecimento que estão sendo debatidos e produzidos aqui na América Latina. Inicialmente, se trata de um movimento acadêmico criado por intelectuais, artistas, sociólogos, críticos e pensadores que busca desenvolver essas questões, esses conceitos sobre e a partir da América Latina. Sobre porque eles estudam a cultura popular local e ancestral desses povos. E a partir porque eles estudam a América Latina como um ponto específico de uma totalidade, a partir do qual o pensamento decolonial é construído. Dentre os principais pensadores desse grupo, nós podemos citar Aníbal Quijano, Henrique Dussel e Walter Mignolo, que contribuíram significativamente para a transformação do senso comum que a América Latina apenas vinha reproduzindo, vinha de forma sendo
era tida como uma fonte de matéria-prima e fonte de objetos de conhecimento e não de saberes. A proposta desse grupo é justamente essa, trocar, inverter esse cenário, mostrar que aqui também existe produção de saber, existe teoria e existe muita coisa rica que merece ganhar o mundo. O grupo Modernidade e Colonialidade assume a ideia de que sim, é possível praticar um saber e desvelar os saberes que são ricos tanto quanto os conhecimentos universalistas propostos, que são disseminados no mundo, que vêm da Europa. E é nesse sentido que eles têm o objetivo de conhecer e determinar a ideia de que existe uma realidade social local e que sim, ela precisa de ser transformada e ser modificada a partir da intervenção teórica desse grupo. E ela é fundamental e necessária essas reflexões. Se é no nível semântico e cultural que a dominação se dissemina e se estabelece, também são nesses níveis que deve-se estabelecer uma postura de combate e de enfrentamento. A dialética negativa, aqui para esse grupo, não é suficiente, pois deve-se contemplar o chamado movimento analético, como nos sugere Dussel, que refere-se, entre outras coisas, a uma atitude assim, de ver o outro, entender e se comover pelos seus apelos, se sacrificar pela sua maneira própria de existência, sua maneira originária de vida. O grupo busca refletir sobre os períodos em que os impérios disputavam entre si assim o domínio das colônias e como eram os processos civilizatórios impostos por eles, como se dá o movimento de infusão dessas duas culturas diferentes e quais as consequências disso para a nossa sociedade de hoje. Debatendo e questionando até mesmo os conceitos de civilização, que é um termo tido como eurocêntrico. As óticas de civilização e a ótica de bárbaro são divergentes, assim, e tudo que se afasta do eurocêntrico é tido como não civilizado. Essas são questões que o grupo busca discutir. O principal objetivo político desse grupo se sustenta no projeto de que esse desejo das teorizações, dos questionamentos e produções literárias desenvolvidas por esses pensadores chegue de fato nos povos que foram colonizados e que sofreram negativamente com esse processo histórico. Apesar da aproximação que as artes causam assim, em questão de diálogo com as questões da sociedade, a área mais receptiva ao pensamento decolonial nesses últimos anos, inclusive no grupo Modernidade e Colonialidade, tem sido os estudos literários, por ser igualmente aberta assim, com as áreas das artes, né? A contribuição e a interpretação dos elementos centrais ali da abordagem decolonial. Um paradigma que o grupo propõe é desenvolver uma perspectiva que visa deslegitimar essa ideia de pensamento privilegiado, conhecimento privilegiado, que são instaurados a partir do silenciamento, assim, da exclusão de várias valiosas e importantes culturas. Nesse sentido, a gente vai ter na década de 30 do Brasil, aqui no Brasil, legislações educacionais que eram confusas e contraditórias e afirmavam totalmente o sentido contrário desse ideal do grupo, que elas buscavam legitimar a questão de conhecimentos privilegiados, assegurando para certas populações um conhecimento que seria dito para as elites condutoras do país. E outra formação educacional voltada assim, para as classes sociais menos favorecidas, que eram vistas como prestadoras de serviço e basicamente não necessitavam ter um acesso a uma educação formal. Eu trago essa informação complementar assim, para a gente refletir a nível nacional, né, a questão da desigualdade, que é uma coisa, já um ideal combatido há muito tempo atrás, que a gente vê sendo reproduzido aqui no Brasil. O teórico Aníbal Quijano, que está contido nesse grupo, em seu escrito La Colonialidade del Poder y Classificación Social, ele ressalta que a resistência à subalternização precisa necessariamente não de estados nacionais fortes ou de burguesias conscientes com um processo ou de processos revolucionários radicais, mas sim ele
da busca de fundamentos identitários para uma nova instituição de identidade. A busca de valorização identitária de si, encanada assim, na valorização das subjetividades, da língua, da cultura, dos povos não europeus. Portanto, depende predominantemente do acesso à informação e articulação e organização das classes sociais para que isso aconteça de fato. As contribuições do teórico Walter Mignolo visam, entre outras coisas, assim, estabelecer para a gente e provocar uma reorganização dos saberes que são produzidos pelos pensadores em ambiente acadêmico e militante, dialogando assim de forma de fato assim quais são as abordagens de diálogo desse pensamento teórico acadêmico com as populações que de fato sofreram assim os processos e foram subalternizados por meio da colonização. O autor argentino, ao longo de seus trabalhos, ele atribui um papel central do novo tipo de intelectual, que seria capaz de se apropriar dessa herança cultural do Ocidente em benefício do seu grupo ou do seu movimento social, como se fosse uma espécie de antropofagismo cultural, assim, que a gente vai ver aqui na década de 1992 com o movimento modernista. Ele visa engolir, entre aspas, a cultura exterior e deglutir uma nacionalidade, um movimento genuíno, uma arte e uma representação nacional. As contribuições do teórico Mignolo visam, entre outras coisas assim, provocar uma reorganização das bases a partir das quais os pensadores dialogam, assim, os pensadores acadêmicos e militantes, e estabelecem em contato com os povos que foram submetidos à colonização. O autor argentino, ao longo de seu trabalho, assim, ele vai atribuir um papel central ao novo tipo de intelectual que deve surgir nesse sentido. O intelectual que é capaz de se apropriar da herança cultural e intelectual do Ocidente em benefício do seu grupo, em favorecimento dos movimentos do qual ele faz parte. E, nesse sentido, a gente vai ver essa imposição teórica dele como uma espécie de antropofagismo cultural, que foi instaurado aqui pelo Brasil no movimento modernista, né, que a gente vê na Semana de 1922, e busca, assim, entre outras coisas, engolir a cultura, toda essa predisposição que a gente vai ter do Ocidente, toda essa herança cultural, e deglutir uma arte genuinamente brasileira, ou, a nível de América Latina, uma arte autêntica, nacional. Em 2001, o Uruguai comemora 123 anos de independência, e é de lá que vem o artista que a gente busca destacar na nossa aula de hoje. O uruguaio Joaquim Torres Garcia nasceu em Montevidéu e nos traz uma vasta produção artística, teórica e prática nas áreas da arte, da pintura, da escultura, do desenho, entre outras, com um destaque para suas produções teóricas e visuais, que são fundamentadas no pensamento decolonial. A decolonialidade é a escola de pensamento que propõe uma ressignificação identitária da América Latina, libertando a produção estética e a produção de conhecimento dos moldes e cânones europeus, no sentido assim, do enaltecimento da cultura popular, ancestral, local, presente aqui por esses povos antes do período de colonização, e em detrimento da importação cultural, artística, que vem sendo estabelecida assim, né, de forma impositiva pelos povos eurocêntricos. Esse movimento, entre diversos objetivos, busca estabelecer assim, uma arte genuína e independente dos padrões estilísticos já produzidos até hoje. O uruguaio Torres Garcia se formou na Escola de Ofícios de Barcelona e, quando retorna ao Uruguai, ele se aprofunda nas pesquisas de arte pré-colombiana, que são os povos citados anteriormente. No início de 1990, na Espanha, Torres Garcia conheceu Picasso e recebeu destaque do novicentismo, que é um movimento político e cultural assim, que almeja criar uma arte puramente catalã. Percebemos que a sua busca pela identidade expressa assim, né, na sua arte e nas suas obras literárias se dá desde o início da sua trajetória. Nessa fase, o artista desenvolveu uma pintura mediterrânea com uma linguagem neoclássica, tons terrosos, resgatando as origens assim, né, e as paisagens da arte greco-romana,
fez brinquedos de madeira e experimentos de tinta pouco usadas, associadas com o neoclassicismo, o cubismo e a geometria e abstração. Ele também bebe influências da arte africana e da arte pré-colombiana, e assim busca estabelecer a sua própria teoria, o seu próprio vocabulário simbólico, que é um grande marco na obra do Torres Garcia. A gente vai ver essa questão do vocabulário simbólico que ele pretende desenvolver. Por meio desse vocabulário, ele busca desenvolver, assim, durante sua vida, ele tem a intenção de comunicar a questão da identidade da América Latina, de como se constrói esses processos. Ainda no seu período que ele viveu fora do Uruguai, ele conheceu Duchamp, Picasso e participou de exposições em diversos países, em diversos museus, com Miró, Mondrian, em grandes nomes conhecidos da história da arte eurocêntrica. Em abril de 1934, com 60 anos de idade e após 40 anos vividos fora do Uruguai, Torres Garcia retorna a Montevidéu com a proposta de fundar um importante movimento de arte construtivista. Ele é um entusiasta desse movimento, né, construtivista, denominado Escuela del Sul, que busca, entre outras coisas, assim, um rompimento com essa origem europeia de criação. E como a gente vem falando, ele defende a criação de uma arte que unisse os postulados do construtivismo que conviveu durante a permanência no exterior, mas que conjugasse a tradição pré-colombiana e americana, fazendo uma associação desses dois termos. Ele vai propor a ressignificação, ele não vai negar tudo que ele conheceu de arte até hoje, mas ele também não vai incorporar como a sua linguagem própria. Ele vai trazer uma nova narrativa para todo esse enredo e fazer uma amarração e compor o seu processo criativo. A inversão, literalmente, da representação cartográfica, né, do mapa mundi, como estamos acostumados a ver a América Latina, ilustra essa intenção do artista, assim, em propor novos sentidos, novos rumos e direções à construção artística dessa área. E não somente artística, de sociedade em geral. Ela se torna um dos símbolos representativos e significativos desse movimento. Como ele cita, tenho dito Escuela del Sul porque, na realidade, o nosso norte é o sul. Não deve haver norte para nós, senão por oposição ao nosso sul. Por isso agora colocamos o mapa ao contrário, e então temos uma justa ideia da nossa posição no mundo, e não como querem no resto do mundo. A ponta da América, desde já prolongando-se para aponta insistentemente para o sul, que é o nosso norte. Nessa representação, ele traz a palavra norte, o termo norte, como sentido de orientação, de que devemos nos orientar pelo sul, que é onde está a América Latina, que é onde nós estamos. Então, devemos olhar para si, olhar para nós e construir, então, um modelo representativo que realmente nos represente, não simplesmente reproduzir o que já é imposto. A Escuela del Sul, proposta pelo Torres Garcia, ela sugere assim que a América Latina inverta a posição de dependência e valorize o seu legado, resgatando a questão da sua arte indígena. A impressão inicial que a obra causa é de um certo estranhamento, porque o nosso ideário está tão acostumado a enxergar essa representação da América Latina em uma posição que quando a gente nota ela representada em uma outra posição, invertida literalmente, causa um certo questionamento. Só que a gente identifica também as questões que ela não está de cabeça para baixo, porque as letras e as marcações cartográficas, elas estão representadas de forma normal. Os símbolos e as escritas, assim, nos lembram os ícones e legendas cartográficas. E também nos remete, né, a essa questão da estética grotesca, indígena, de arte africana e aborígene que Torres Garcia pretende comunicar. Ele nos faz refletir que até nisso a colonização se faz presente. No sentido de por que deveríamos simplesmente aceitar, né, reproduzir essa ideia que foi construída com uma base na antiguidade clássica e no olhar dos descobrimentos, dos colonizadores. Por que simplesmente deveríamos aceitar e reproduzir esse contexto? Essa, entre outras, são algumas das questões que Torres Garcia busca comunicar na sua poética. Outra possível interpretação é de que o norte, o termo norte, é tido como um referencial para a orientação, como no caso
desnorteado, que tem um sinônimo assim de desorientado, né? Aqui, essa representação busca comunicar a intencionalidade do artista em ressignificar e revalorizar o Sul. Retirar do imaginário popular uma orientação pré-estabelecida pelo olhar colonizador, que a gente toma como certeza, toma como verdade e simplesmente reproduz. Para que possamos olhar para dentro, olhar para as origens, olhar para as nossas próprias questões e pensamentos. Esse é o sentido, essa é a mensagem que ele busca passar. Questionar as narrativas simplesmente importadas e reproduzidas. Por que a gente não produz as nossas referências? E muitas vezes essas questões nem são refletidas, porque a gente tem os mapas, a construção cartográfica dos mapas, como algo fictício. Ninguém está posicionado acima ou abaixo de ninguém. Então, por que estabelecer essas pré-relações assim, né? Trago aqui uma referência para a gente refletir melhor sobre essa questão, que é do geógrafo Milton Santos. Ele diz: o mundo é o que a gente vê e onde a gente está. E o nosso norte é o sul, é onde a gente está. É o que realmente nos importa. Em 1943, Torres Garcia fundou seu ateliê, que foi frequentado por jovens alunos, assim, né, sedentos por essas novas ideias e por esse movimento libertário que ele dissemina no Uruguai. Ele tem o objetivo de contribuir para a cultura do seu país nesse sentido. Realiza um trabalho pictórico, teórico e educativo, ministrando conferências, oficinas e formando esses jovens artistas assim, né, dessa época, dentro dessa linha de pensamento decolonial. Eles chegaram a publicar uma revista, inclusive, chamada Removedores, que teve algumas edições publicadas e acabou se desfazendo, acabou não existindo. Em 1944, o artista publica Universalismo Construtivo, que é um livro, né, uma obra que busca definir uma arte latino-americana como uma vigência universal. Ele reúne 150 conferências ditadas por Torres Garcia desde o seu retorno ao Uruguai, e em 1934 até 1943, com base nos textos, nos desenhos e nos diálogos propostos pelo grupo Modernidade e Colonialidade, entre outros. Em 1944, o artista publica o seu texto Universalismo Construtivo, que na verdade é um livro, né, uma obra que busca definir uma arte da América com uma vigência universal. O livro reúne 150 conferências ditadas por Torres Garcia desde o seu retorno ao Uruguai em 1934 até 1943, com textos e desenhos que são tratados no livro e temas como o equilíbrio, o espírito da obra, o espírito e a matéria, o abstrato e o concreto, o simbolismo, a arte moderna e a arte de tradição, entre outros temas. Joaquim Torres Garcia, que morreu em 8 de agosto de 1949 em Montevidéu, foi um artista que uniu arte, ciência e espiritualidade em suas pinturas, esculturas e textos e manifestos, que trouxeram para a arte latino-americana, assim, um olhar de valor justo, uma arte influenciada, inspirada, mas não copiada, uma arte pensada, uma arte genuína, que busca desenvolver, né, simultaneamente, assim, o nosso intuito, desenvolver junto com vocês, nesse mesmo sentido, uma arte, uma proposta que seja genuína, que comunique a sua individualidade e o seu posicionamento com base em tudo isso que a gente apresenta. Assim como no movimento revolucionário mexicano, o instrumento escolhido para debater as questões, né, de exploração e as relações culturais foi a arte, a qual pode trazer em imagens significados que podem atingir os cidadãos de modo mais profundo, por agitarem as suas sensibilidades, assim, né, e proporcionar uma tomada de consciência dessa contínua herança cultural colonial. Em sua essência, esse movimento buscava estratégias para escapar do atraso que o colonialismo colocou para os países explorados como colônias. O ponto-chave desse pensamento no Brasil e nos demais países da América Latina também é entender que existe história, entender que existe cultura, existe arte no país antes da chegada da família real, antes da chegada europeia.
compreender, né, que a criação das escolas de belas artes, assim, ó, antes de tudo isso, já existia uma pluralidade de manifestações artísticas influentes e autênticas aqui nesse território, que são originais e foram totalmente desmanteladas. E hoje, a gente já aprendeu, será, a desenvolver esse olhar crítico de romper com a cultura da repetição, de buscar olhar para si mesmo? Torres Garcia foi um expoente da arte latino-americana no cenário internacional, mundial. Sua influência continua presente em todos os lugares do Uruguai. Em Montevidéu, por exemplo, é comum assim encontrarmos objetos e obras estampadas com as suas criações. É interessante também pensar que no Uruguai, algo que acontece é que as escolas utilizam as obras dele nas suas aulas de arte, nas suas aulas de história, para trabalhar a questão da identidade cultural nas instituições de ensino. Também para elucidar, né, os mitos de que a humanidade deve seguir um único caminho, linear, que todos os países e grupos sociais, hora ou outra, vão compartilhar dos mesmos princípios éticos, da mesma conceito de evolução e de progresso, e conceitos de civilização, que é a nível global, assim, ó, que existe entender que existe outras formas de existência no mundo que não sejam as formas de representação que nos foram impostas. É importantíssimo ressaltar o caráter plural das sociedades latino-americanas e, sobretudo, respeitar, né, os métodos tradicionais de existência dos povos, das diferentes culturas. Vários antropólogos e sociólogos vão se debruçar sobre esse tema, assim, né, do encontro étnico-cultural de diferentes grupos e como se dá os processos de socialização entre eles. Torres Garcia, na época que morou em Nova York, tentou por lá vender seus brinquedos que produziu para os seus próprios filhos, que eram bonecos articulados, assim, em uma linguagem bem minimalista, feita de madeiras, ou até mesmo carrinhos. E ele tem exposto em seu museu uma vasta coleção desses objetos e já mostram assim, uma inclinação ao estilo que consagrou sua arte. Garcia ressalta a todo momento, em suas obras, a diferença das manifestações artísticas e culturais entre a Europa e entre a América, assim como a diferença na absorção do valor reflexivo da obra também, ou da ausência, né, desse valor reflexivo, que está presente nas suas produções. E ele anseia em criar uma tradição autônoma da arte moderna americana que ele encontra na arte pré-hispânica. Uma tradução de ideias e símbolos realizada através da geometria que ele vê como a origem de uma linguagem universal e veicula essa ideia de uma linguagem abstracional, como foi dito anteriormente, associando os conceitos que ele já estudou no exterior, junto com essa arte aborígene, essa arte africana, essa arte indígena presente no território da América Latina. Seu trabalho, apesar de ser considerado antigo, né, sua produção já foi de um tempo atrás, ele pode ser visto assim, ó, como uma poética e um discurso conceitual muito presente dessas produções. E destacam-se, inclusive, mais do que as qualidades materiais das obras, mais do que a técnica e a forma expressa. Por isso, pode ser considerado um trabalho contemporâneo. A gente inicia então essa fase de exposição teórica da nossa oficina, construindo uma linha de raciocínio a partir dessa apresentação de slides aqui que a gente traz, né? E no sentido de provocar, né, reflexões, problematizar um pouco, fazer apontamentos também sobre a presença da escultura em ambientes públicos, em ambientes assim comum da sociedade, né? Então,
debater um pouco a questão de como surge essa linguagem nesses ambientes, o porquê que ela tá ali sempre, né? A gente vai ter com bastante frequência a representação dessa linguagem artística da escultura aparecendo com destaque, tanto em museus, né, como acervos, e também nas questões assim, nos locais da sociedade, né, na cidade como um todo, ela se materializa, ela aparece ali como monumentos públicos. E quais os sentidos, né, os diferentes ideologias que elas podem carregar, os símbolos representativos que elas enaltecem. E essa questão tem gerado muita polêmica atualmente, então por isso que a gente vai dar uma atenção especial para estar debatendo essas questões, né? E acho que a gente pode iniciar então falando dessa grande representatividade que a linguagem da escultura vai ter nesses ambientes públicos, né, nesses ambientes em comum da sociedade, que são as ruas, as praças, e elas são planejadas para esses locais. Então, portanto, elas foram desenvolvidas, né, instaladas ali, e elas demandaram algum investimento financeiro que até mesmo após a sua instalação, ela vai continuar demandando investimentos assim, né, de restauração e manutenção. Então, portanto, por esse fato, a gente pode dizer que elas são de domínio público. E também pelo fato de que ela está ali presente nas cidades, né? Então, é, você acaba sendo contagiado, você acaba interagindo com essa obra simplesmente ao caminhar ali, né? Ao sair das suas casas, você já está em contato com essas obras. E elas podem ter diferentes finalidades, diferentes objetivos e carregar, né, serem símbolos de diferentes ideologias, como a gente já disse. E, sobretudo, elas também têm uma diversidade estética, visual bastante grande. Elas podem então representar desde coisas abstratas, assim, que realmente não são representações de coisas que existem no mundo, assim, né? Só formas, podem explorar outras capacidades, outros elementos que constituem a imagem visual, que não puramente a representação realista, né, ali da forma. Mas a gente vê essa representação realista também com bastante frequência, na questão de bustos, estátuas em tamanho real, né, feitas em diferentes metais. Então a gente vê com bastante frequência a escultura aparecendo nesse sentido, né, dentro das cidades. E olhando especificamente para as que estão nas ruas e nos espaços públicos ali, né, então a gente vai ter muita diferença dentre elas mesmas. E algumas podem ser mais recentes, outras já bastante antigas, né? E podem conter, então, como a gente disse, diferentes estilos e conceitos. E estão ali, né, em interação constante com as pessoas. E a gente abre, então, essa apresentação com duas obras distintas, tanto visualmente, né, quanto a ideia que ela pretende passar, elas, né, por serem duas. E a primeira, então, que a gente vai estar comentando é a obra Mão, que é um monumento de 7 metros de altura, que facilmente eu acho que vocês já vão identificar aí, né, pelo título pouco sugestivo, né, por ser uma mão, de fato, a representação de uma mão, só que de 7 metros de altura. Então a gente já vê a questão das grandes proporções que elas têm. Então não são decorrentes de processos criativos básicos, assim, né? Elas são bastante complexas e estão ali bastante presentes. Essa obra, então, A Mão, ela é de autoria do Oscar Niemeyer, renomadíssimo, assim, né, dentro da sociedade brasileira e mundial, como arquiteto e artista, né? E ela está localizada, então, no Memorial da América Latina, do qual ela é um dos principais símbolos e ela carrega essa simbologia real, né? A gente vê ali na configuração da obra mão algo que nos remete a um sangue escorrendo ali, né? E o artista, o autor da obra, nos diz que sangue, suor e pobreza marcaram a história dessa América Latina. Então, nesse sangue, ele vai trazer a representação ali
da silhueta da América Latina, né, exaltando já essa questão dos mártires latino-americanos que perderam sua vida em prol da liberdade no continente. E no relevo da palma, então, há essa representação da América Latina em vermelho, representando o sangue desses latino-americanos. E, bom, o autor, então, marca, né, disse isso sobre a obra. Agora, então, sobre a América Latina, ele diz: urge reajustá-la, uni-la, transformá-la num monobloco intocável, capaz de fazê-la independente e feliz. Essa questão da independência, então, vai ser ressaltada, né? O símbolo de uma mão aberta, assim, de 7 metros de altura, decorrente dessa criação artística, nos traz, né, nos remete a diversas sensações, pode evocar várias interpretações, mas tem um ideal ali bem implícito, que é difícil de confundir, né? Ao bater o olho, assim, você já identifica, faz uma leitura de obra, assim, associa os ícones, facilmente, assim, você consegue chegar nesse entendimento que o autor quer comunicar. E essa obra é muito interessante, então a gente traz ela como a primeira obra aqui da nossa apresentação de slides, né? E a segunda que a gente vai estar comentando é esse monumento imenso, esse monumento às bandeiras, que está localizado no Parque Ibirapuera, né, na região da Praça Armando de Sales de Oliveira, e representa os bandeirantes que, entre aspas, desbravavam o país, né, no período colonial. E pode-se observar, então, na configuração dessa obra, a representação ali de várias figuras humanas, e a gente consegue observar em um olhar atento, olhando os detalhes, assim, realmente das feições, negros, mamelucos, que seriam mestiços, né? Indígenas puxando uma canoa de monções. Então, ela já exalta essa questão da escravidão aí, né? Um pouco de como foi representada essa questão dos bandeirantes, né? Que também vão ser figuras bastante polêmicas, assim, e divergentes de opinião dentro da sociedade brasileira. E essa obra ela foi encomendada pelo governo de São Paulo em 1921 e ela é de autoria do escultor Victor Brecheret. E só foi inaugurada, então, no quarto centenário da cidade de São Paulo, no ano de 1953. E como a gente pode observar, ela é de proporções, assim, de dimensões realmente incríveis, chega a ser absurdo, assim. A gente tem, né, essa escultura ela é composta por 240 blocos de granito e com cerca de 50 toneladas cada um desses blocos. Então ela é, você já imagina o trabalho que dá para fazer uma obra nesse sentido, né? Então ela vai ter lá de medida 12 metros de altura, 50 metros de extensão e 15 metros de largura. Então a gente já tem uma ideia de como que é, né, a dimensão dessas obras, como que é praticamente impossível não notá-las, né, ao sair nesses espaços. E elas já evocam então essas questões de decolonialidade, de escravidão, né, e propõem pensamentos, né, propõem reflexões para a gente estar tecendo a partir disso. Seguindo nessa leitura, né, de imensas proporções de obras públicas espalhadas ao redor do mundo, a gente traz essa aqui, né, nesse slide novamente, duas obras, uma localizada no Brasil e outra na Bélgica, e vocês já mataram, né, qual que está no Brasil. É um dos signos mais identitários do Brasil, né? Como a gente vai ter, que acabou até ganhando uma posição, né, a ilustre posição entre uma das 7 maravilhas do mundo, ganhou aí no ano de 2006 esse título, e que é o Cristo Redentor, né, obviamente que eu estou falando dele primeiro, e ela foi iniciada no ano de 1922, né, em pleno período modernista no Brasil, e foi considerada pela Unesco como um patrimônio da humanidade. Então, né, é esse exuberante monumento religioso aí que está presente no alto do Corcovado, fazendo-se presente de braços abertos para o Brasil, Cristo. E ela é realmente muito impressionante.
equivale praticamente a um edifício de 13 andares, com 38 metros de altura. Então, né, a gente já imagina o trabalho que não dá só para subir esse monte de material lá para cima desse corcovado e lá ainda fazer toda a construção dessa figura, né? Então ela tá lá como um ícone representativo do Brasil, ela aparece demais, né? Cristo Redentor. Não tem mais o que falar. E para estabelecer um comparativo, né, então a gente traz essa outra referência, que é bem mais minimalista, entre aspas, né? Porque de minimalista não tem nada, ela é bastante exuberante até, né, pelo próprio tamanho, mas ela ainda traz assim, né, na sua configuração formal, uma questão mais abstrata, né, mais moderna. E essa escultura ela foi inaugurada na Bélgica em 2019 e ela é intitulada O Arco Maior, né, ou o Arco Principal, de uma tradução literal de L'Arc Majeur. E ela também nos apresenta, né, essa característica de ser desproporcional assim em relação a tamanho, né? E ela é feita em aço e pesa 250 toneladas, só 250 toneladas. E tem 60 metros de altura, então quase o dobro, né, do nosso, entre aspas, aí, Cristo Redentor. Mas mesmo assim, com toda essa exuberância, ela ainda fica atrás de uma outra escultura, na questão de tamanho, que também é religiosa e é inspirada no nosso Cristo, né, do Rio de Janeiro, que é o Santuário do Cristo Rei, que está localizado lá em Portugal. E olha que coincidência, hein? Justo em Portugal. Mas bom, a gente traz essa questão, né? O Santuário do Cristo Rei, então, ele vai ter 101 metros. Então a gente vê aí quase que uma quebra de recordes a todo momento de maior arte pública do mundo surgindo. E a gente não vai se aprofundar nessas questões, né, de maiores curiosidades sobre o assunto, mas se você que tem, né, um certo interesse, a gente sugere, tem muita coisa interessante na internet, e se você quiser realmente se aprofundar mais sobre, procure uma fonte confiável, né, então, e boa leitura. Você com certeza vai se interessar por alguma coisa. Então, a gente segue aqui para o próximo slide. E um ponto que a gente quer tratar, né, que a gente quer deixar bem explícito aqui, é de como que esses monumentos eles estão presentes na sociedade e não só esses imensamente grandes, assim, falando de monumentos em geral, monumentos públicos, né? Como que eles são valorizados e, sobretudo, se questionar, sempre se questionar. Porque será que a linguagem da escultura, que ela vai ser elencada, né, como essa linguagem comum, assim, para ser destinada obras de artes nesses ambientes públicos, né? O que nos leva a pensar um pouco. Talvez, será que seria por sua capacidade de resistir, né, bastante à degradação do tempo, por seus materiais, né, por serem materiais sólidos, geralmente metais ou pedras bastante resistentes, né, que permaneceriam ali por muito tempo, né, onde eles foram instalados. E essa é uma possível dedução, né, do porquê que tem tanta escultura presente, né? Por que que a escultura se evidencia mais do que as outras linguagens? E então a gente vai passar o nosso slide para esse próximo aqui que já vai ter uma outra escultura de braços abertos também, porém não é o Cristo não, né? É, essa escultura aí é um monumento em homenagem ao Pedro Álvares Cabral, que foi projetado, né, essa obra, ela foi projetada pelo arquiteto Agostinho Vidal Rocha e ela é uma escultura em bronze e ela é do artista Luiz Marrone, então essas obras que são de grandes proporções, assim, imensas, é óbvio que não vai ser uma pessoa, né, uma única pessoa que vai dar conta de fazer tudo aquilo ali. Geralmente, então, é uma equipe de diversos profissionais, né? Porém, a titulação da obra, assim, vai com uma, duas pessoas, assim. Isso é natural também. E, bom, essa obra, então, né, em homenagem a Pedro Álvares Cabral, ela foi inaugurada no dia 10 de julho de 1988.
no Parque Ibirapuera também, na capital paulista. E representou o início das comemorações no Brasil, né, dos 500 anos de descobrimento. Bem entre aspas aí, vamos colocar esse descobrimento. Então, né, a gente vai ter essa representação, né, de figuras assim, de certa forma influentes, né, na sociedade como um todo, seja positivo ou negativamente. A gente vai ter a representação de algumas dessas figuras, né, pela linguagem da escultura, né, representando essas estátuas aí que também são escolhidas para simbolizar essa dominação, essa exploração territorial, que é baseada em massacres, né, tem origem lá em genocídios e, né, que são denominadas de expedições de desbravamento, de descolonização, mas a gente sabe que na real, né, o buraco é bem mais embaixo e que, portanto, a linguagem da escultura nesse sentido, ela vai ser escolhida não para representar, né, meros artefatos estéticos, né, destinados ao embelezamento das cidades e questão ornamental, assim, né? A gente vai ver que elas materializam, né? Elas trazem nessa questão das representações de dominação política, social e religiosa de um grupo sobre o outro. Portanto, nessa lógica decolonial, a gente vai ter que o ato de fazer guerra às classes, né, às raças ditas inferiores, entre aspas, era necessário para o progresso da civilização. E isso são conceitos absurdos, né, que a gente vê que a história nos mostra. E a expansão dos territórios de um reino, né, a expansão do domínio das suas colônias e oligarquias, assim, a disseminação, né, da sua força, a imposição da sua religião, né, independente se ia escravizar populações inteiras, assim, nas sociedades por completo durante esse processo, era uma coisa que pouco importava. E essa é uma problemática bastante recorrente, né, do passado, que contribui, assim, para o pensamento do que a gente vê hoje. E a gente vê na linguagem da escultura a materialização desse passado ali presente nas cidades. E a gente vai passar então, né, para o nosso próximo slide, entrando aqui nessa outra figura de, né, representada na linguagem da escultura também, né? Uma forma bem naturalista, bem realista, feita em bronze e ela é do artista, do escultor Armando Zago e tá lá em Goiânia, Goiás. Tá exposta lá em via pública também. E ela nos traz, né, nos leva a pensar, então, a questão de um fato histórico do Brasil, né, a respeito disso, que a gente pode citar, que são as entradas e bandeiras que se constituíram assim, né, como expedições organizadas e financiadas pela coroa portuguesa entre os séculos 17 e 18, visando respeitar, né, o acordo feito no Tratado de Tordesilhas, que era o Tratado de Divisão de Terras Sul-Americanas da Espanha e de Portugal. Então, no caso, são ações, né, da coroa de Portugal em demanda de explorar, né, mapear ali os seus territórios, seus, entre aspas, territórios recém-conquistados. E também, né, no sentido de descobrir a existência de ouro, pedras preciosas, né, metais raros ali, algo que tornaria a terra, a colônia ali, uma rica produtora. Então ia ter ali algum reconhecimento, né? Então essas pessoas, né, esses bandeirantes que realmente no sentido de fincar uma bandeira ali no chão, assim como o homem chegando na lua e falar chegamos aqui, são essas figuras, né? Essa que tem esse objetivo de mapear as terras ali recém-conquistadas e nesse processo, né, atuar também como combatente dos povos indígenas que resistiam aos processos de colonização, né, aos processos de invasões dos europeus. Então, era na base da bala, tipo, o diálogo era esse. Resistiu, morreu.
e principalmente, né, capturar os escravos fugitivos, né, que se acomodavam em pequenos vilarejos, assim, né, nos tidos quilombos, né, a função, então, desses bandeirantes era desfazer todos esses quilombos, rodar todas as terras, entre aspas, portuguesas, né, que estavam presentes ali no Brasil, desmantelando todos esses grupos sociais que não fossem os de acordo com o que os europeus queriam, né, e estabelecendo, impondo de maneira arbitrária e bastante sangrenta, né, os seus ideais, as suas questões, tanto de religião, né, quanto de ideologia e das demais coisas, né. E ainda sobre essas viagens dos bandeirantes, né, chegavam a durar anos, assim, e pelas condições precárias de realização dessas sangrentas expedições, alguns desses, né, acabavam morrendo durante o processo por diferentes motivos, seja insalubridade, seja no conflito propriamente dito com os negros e com os indígenas, eh, na própria mata, né, já é um local bastante hostil, assim, então as condições de vida são bastante precárias, né, e nesse sentido, então, eles acabavam morrendo, né, alguns desses bandeirantes. E para pensar sobre essa questão, da figura, né, dos bandeirantes, o, o Museu do Ipiranga, ele nos traz uma exposição muito interessante. Né, esse museu que está lá em São Paulo, ele nos traz essa exposição que se chama Estamos Aqui, Bandeirante, um personagem em debate. E fica aí super o conselho, né, a recomendação para quem quer saber sobre um pouco essas figuras, né, que são bastante divisoras de opinião até na sociedade contemporânea, né? E bom, alguns desses personagens que acabavam morrendo nesses conflitos e tal, voltando às questões das expedições realizadas por eles, né? Eles eram então representados, homenageados em pinturas, em esculturas, assim, né? Acervos do Museu do Brasil todo, inclusive nas vias das cidades, né? E essas obras de arte, como as esculturas, elas são motivo de muita polêmica, como a gente disse, porque é, a atuação desses indivíduos, né? Ela é bastante questionada hoje em dia, assim, né? A historicidade nos mostra novas questões do passado que nos fazem refletir sobre essa idealização, né, de um herói nacional. E essa questão é bastante interessante. Então, aqui no slide, a gente vai ter o conhecido Monumento ao Bandeirante, símbolo da praça, né, ali, que foi inaugurado no dia 9 de novembro de 1942. E esse monumento, então, ele foi criado pelo artista plástico Armando Zago, como a gente disse, atendendo a uma solicitação do Centro Acadêmico da Faculdade de Direito de São Paulo, ainda nesse ano. Então, e nesse sentido, né, a Praça Atílio Correia Lima, ficou conhecida como Praça do Bandeirante, né, que é uma praça em Goiânia, então na capital ali do estado brasileiro de Goiás, que traz esse símbolo, né, esse ícone em evidência, assim, numa posição bastante heróica, empunhando uma espingarda, né, segurando ali uma bandeja que representa essa questão da mineração, né, que eles são tidos como exploradores, mineradores, e a questão da arma de fogo ali, né, e uma espada, e essa pose heróica, assim. Então a gente vai ter no centro da cidade um objeto que dialoga também essas questões, né. Partindo então aqui para o nosso próximo slide, a gente vai ter essa obra de arte aqui, né, que está localizada lá em Lisboa, em Portugal, que também é uma escultura em ambiente público, né, a gente nota aqui até algumas pessoas circulando, olhando a obra, e ela é de autoria, então, do Marco Telmo Areias Fidalgo, e ela também é em bronze, e ela foi instalada em 2017, lá em Lisboa, né, em Portugal. E
Basicamente, não tem como a gente falar de escultura, né, falar de decolonialidade, sem citar a repercussão que esses monumentos assim ganharam na atualidade, né? O debate sobre serem negativos, serem positivos, qual que é a função deles, né? Quais a sua representatividade de alguns desses signos coloniais e, né, o que que eles evocam na sociedade contemporânea. Aqui, por exemplo, a gente pode ver que a obra está parcialmente, entre aspas, vandalizada, né? Assim, tá até pichado de vermelho lá. Descoloniza. E, bom, isso é uma só das representações, né, de ataques, entre aspas, a esses signos, né, que estão expostos, assim, dentro de fato, no coração das sociedades, né? Então, o que a gente começa a observar é que atualmente, né, não só na América Latina, e já há um bom tempinho também, a gente vai ter o crescimento do número de protestos, né, de manifestações de insatisfação com essas representações, assim, né, nesse sentido. E em diversos países, né, sobretudo insatisfação com esse enaltecimento, né, dessas esculturas, desses monumentos que vangloriam e elencam na posição de herói assim da nação, né, ou uma posição benéfica, empregam a essas figuras um reconhecimento público considerável, né, para essas figuras, concedendo-lhes inclusive outras homenagens que não só a escultura, nomes de ruas, espaços públicos, praças, feriados nacionais, todas no sentido de valorização assim, né, desses conquistadores, dessas pessoas que disseminavam essas questões coloniais no Brasil, na América Latina em geral, né? Então, esses movimentos, né, de insatisfação que eclodem pelo mundo todo, surgem como um enfrentamento que a sociedade civil, né, articula, e ele é formado, na sua maioria, pelos povos originários daqueles lugares, né, pelos trabalhadores assalariados, enfim, pela parcela das populações ali daqueles países que questionam essas assim, né, e outras ações do governo, de por que está destinando a sua atenção para isso, ou não se sente assistida, né, pelas políticas do governo, ou até mesmo no sentido de revogar, né, de provocar alguma mudança ali. Então, essas insatisfações, né, geram esses movimentos. E a gente vai ter no Chile, na Colômbia, por exemplo, recentemente, né, um período de extrema agitação política social. E houveram manifestações nesse sentido que resultaram na derrubada desses movimentos, né, na remoção à força ali desses signos coloniais. E no slide, então, a gente traz, né, essa escultura do padre Antônio Vieira, que foi instalada em 2017, no Largo da Trindade Coelho, no coração de Lisboa. E essa estátua, né, do padre, ele aparece rodeado de 3 crianças indígenas, né, e esteve desde o início imersa em polêmicas. A foto que ela aparece assim, depredada, né, que a gente traz aqui por pichações, é uma representação dessas polêmicas, né, de como esses a, a simples existência desses objetos ali em espaço público causa uma divergência de opinião, né? E segundo Laurentino Gomes, então, a gente vai ter que o padre Antônio Vieira, ele atribuía o comércio de escravos a um grande milagre da Nossa Senhora do Rosário, porque ele, tirados da barbárie do paganismo na África, os cativos teriam a graça de serem salvos pelo catolicismo no Brasil. Escreve em um trecho do livro A Escravidão, que foi lançado em 2019. Então a gente vê até essas questões da justificativa que se criam, né, de narrativas que justificam questões assim de extremamente repugnantes assim, né, que é a questão da escravização, por exemplo. E nesse sentido, então a gente vai encaminhar para o nosso próximo slide, que vamos ter aí então, né, uma foto
do Chile, e uma foto aqui, ó, de duas esculturas, né? Tem uma foto de uma manifestação, basicamente uma manifestação popular, né, tomando conta até de um desses monumentos públicos. E a gente vai ter no Chile, então, né, nesse período de intensa instabilidade, agitação política, né, diversos conflitos entre a sociedade civil e as forças, né, do governo, as forças de polícia, militares, armadas, etc. E pelo menos 329 monumentos públicos foram danificados por manifestantes em 3 meses dessa eclosão social no Chile. E assim ocorreu, né, na cidade de La Serena, a 450 quilômetros ao norte da capital, aonde os manifestantes retiraram um monumento em homenagem ao conquistador espanhol Francisco de Aguirre, né, que e no seu lugar instalaram a escultura Milanka, em homenagem a uma mulher da cultura diaguita, né, que está ali sendo representante então dos povos originários. E a gente vê esse ato puramente decolonial ali, né, de ressignificar e revalorizar as origens e se opor às importações, né, aos mandatos coloniais, assim, né, a valorização dessa escultura desse personagem conquistador foi substituída então pela figura dessa dessa escultura, né, a milanca, né, de origem indígena, um ato puramente decolonial, né, que a gente pode observar. E passando para o próximo slide aqui, a gente vai ter a reverberação, né, de movimentos nesse sentido, chegando até o Reino Unido, ó, como a gente pode ver, né? Na cidade de Bristol, em decorrência de uma série de manifestações, né, que ocorridas após o assassinato de George Floyd, né, na França, em maio de 2020, aquele caso que ganhou o mundo, né? É, o movimento também Black Lives Matter, né, Vidas Negras Importam, que ganhou bastante destaque nesse sentido contra a violência policial arbitrária, né? E isso já vai se somatizando a outras insatisfações populares, né? E faz eclodir em diversos locais do mundo, né, essas ações de protestos que resultam em uma abordagem de enfrentamento, de oposição, assim. Eles realmente cancelam, né, o diálogo, visto que não há diálogo, e partem para essa outra abordagem. E então, nesse sentido, né, lá no Reino Unido, a gente vai ter, representado aqui até por uma foto, que tem manifestantes derrubando essa escultura, o monumento de Edward Colston, né, que era ligado à companhia, a uma companhia que escravizou mais de 84 mil africanos no século XVII. Então, esse monumento, ele foi alvo desses ataques contra racismo, né, antirracismo e contra essa vangloriação dos colonizadores, né. A estátua, então, né, esse monumento, ele foi arrancado e jogado no rio da cidade ali. E no seu local, no lugar ali que ele estava, foi colocada pela população mesmo que retirou o movimento do traficante de escravos, foi colocada então uma escultura de uma manifestante negra com o punho erguido, assim, né, um símbolo ícone, assim, né, representante do movimento negro. Mas infelizmente essa estátua ela não ficou lá nem por 24 horas. Ela foi retirada pela prefeitura da cidade, alegando que foi instalada lá de forma arbitrária e não iria ficar permanecendo lá, né? E a escultura do traficante de escravos, ela foi parar no museu. Então a gente já vê aí uma questão bastante contraditória, né? Dessas reverberação desses movimentos, né? Por que que a estátua foi parar no museu e a outra foi retirada? São questionamentos. E nesse sentido, né, isso nos mostra um pouco da importância da história, né? E no sentido totalmente decolonial, né? Faz uma cobrança por releituras
né, e reconhecimento dos genocídios que foram praticados, né, e da valorização dos povos nativos. Então é meio que uma imposição e não promovendo uma reconstrução neutra do passado, até porque o passado não foi nem um pouco neutro, né? E isso nos evoca diversas discussões, né, sobre qual a relevância de ter esses movimentos que homenageiam essas figuras, né, bastante controversas, que dividem opiniões, né? Será que a gente deve remover ou deve manter? O que que você pensa sobre isso, né? É bom você formular a sua opinião também. E no Brasil, também não nos faltam referências, né, para completar esse pensamento, né? Como é a questão do escravocrata Joaquim Pereira Marinho, que é o Conde Marinho, que a gente vai ter aqui no nosso próximo slide, né? E, portanto, ele foi conde, né? Conde Pereira, ou seja, ele ganhou títulos de nobreza e ele tem registrado em seu nome 33 viagens desde 1839 até 1850, né? Viagens de negociação, de escravização, né? Comércio de escravos. E, bom, ele vai ser homenageado ali com uma estátua bem em frente ao Hospital Santa Isabel, no bairro de Nazaré, em Salvador. O Hospital da Santa Casa, né, de Misericórdia, da qual esse traficante de escravos, né, esse escravocrata, o Joaquim Pereira Marinho, ele foi o provedor desse local, né? Por isso essa homenagem. Então, essa estátua, né, do português, ele tem origem de portuguesa, fica diante do hospital e na capital baiana, na capital Bahia de Salvador, e é um exemplo de como o país lida com a memória da escravidão, né? De traficantes a benfeitores, como que há essa ressignificação da imagem, do papel, né? Como que passou para a história como como um conde, né? Mas não era parte da nobreza. Seu título já foi conquistado como parte de um esforço para estabelecer uma imagem como membro da alta sociedade da Bahia. Então, depois da fortuna feita, né, com o tráfico de escravos cativos, ele se vangloriou sobre isso, então, no caso, né, e fica bastante evidente essa questão. É bastante contraditório também, né, ter esse monumento lá, há mais de 100 anos, né, na frente do Hospital Santa Isabel, lá em Salvador. E existe até um coletivo, né, de entidades negras, porque a gente sabe que o movimento negro é muito forte na questão lá de Salvador, que foi a primeira capital do Brasil, né, recebeu contingentes de escravos, assim, de maneira muito intensa, né? A gente tem essa presença muito forte lá. E diversos coletivos estão colhendo assinaturas, né, para realizar um abaixo-assinado para retirada dessa estátua, né, para destruição, no caso, ou tomar outras medidas para que elas não fiquem ali, né? E essa questão é bastante evidente, é bom a gente estar inteirado sobre essas questões que estão presentes, né, na nossa sociedade. Outro caso também, né, bastante representante disso que a gente está trazendo no Brasil é do bandeirante Manuel de Borba Gato, que além de ter uma estátua no Museu Paulista, né, ele conta também com um grande monumento de 10 metros de altura e 20 toneladas no bairro de Santo Amaro. E essa estátua, né, foi inaugurada em 1963 e é de autoria de Júlio Guerra. E ela retrata o explorador de barba, chapéu e arma na mão. E é uma característica que a gente vai ter, né? Esse retrato assim de uma feição bastante serena e traços assim europeus de certa forma, né? A gente vê a representação assim nos remete a uma figura europeia e a gente sabe que boa parte desses bandeirantes eles eram mestiços também, né? Então a gente vai ter até na representação deles uma distorção dessa imagem, literalmente. E bom, muitos movimentos foram feitos, principalmente movimentos sociais, né, ultimamente, têm condenado essa glorificação dos bandeirantes em geral, né, que levam nomes de estradas, prédios, avenidas, imensas
estátuas assim, né, em sua homenagem, e lidar com a memória construída em torno desses personagens, assim, né, é uma das tarefas dos museus também, né? Meio que é considerado que a memória também é uma forma de confronto, né, de disputa. Então, o museu deve colaborar com esse debate, deve ajudar as pessoas, fornecer possibilidades delas refletirem sobre o acervo que o museu tem, né, e propor novos olhares que questionem as antigas formas de representar o passado, que questionem também o presente, né. Isso é muito importante, é uma função social dos museus que a gente precisa realmente botar em prática, a gente precisa praticar os museus, né, que estão presentes na nossa cidade. Essa é uma carência cultural muito grande, né? Os poucos museus que tem, eles não são frequentados assim com uma certa relevância, né? É, seria muito interessante promover essas ações assim de resgate, né, de memória, de novas interpretações. Isso é muito interessante. Cabe a você também, né, se inteirar sobre esses assuntos. E passando então para o nosso próximo e último slide, a gente finaliza então a nossa apresentação, né, com as imagens de revolucionários assim, né, desses manifestantes do Chile, que preferem derrubar estátuas sem derrubar sangue, promovem cenas de revolução cultural com uma forte carga simbólica, né, uma ressignificação cultural imposta ali, mas sem ser agressiva, sem ser ignorante, né? Na maioria das vezes a ignorância é como eles são tratados. E nesse sentido, né? Ao que recentemente a gente viu dos episódios no Chile, em toda a América Latina, essas estátuas, né, de conquistadores em geral, elas são símbolos emblemáticos da construção dessa nação, né, e da sua história. E cabe a nós propor narrativas, repensá-las, criar opinião de fato, né, sobre isso. E para finalizar, então, a gente traz essa ilustração do Edgar Humberto Alvarez e essa foto do Esteban Sanier, para refletir, né, um pouco sobre esses apontamentos que a gente fez no decorrer da aula e no sentido de questionar também, né, a vida imita a arte ou a arte imita a vida? Bom, a gente traz esse anúncio informativo também, né, no sentido de que gostaríamos de nos posicionar perante um fato, assim, né, esclarecer que nós, os profissionais da cultura que estamos envolvidos na realização desse projeto, dessa oficina online, nos posicionamos totalmente contra qualquer forma de manifestação popular, né, que se instaure assim de uma maneira violenta, agressiva e arbitrária também, né? E que acabe então resultando em atitudes que danifiquem, né, causem danos aos patrimônios públicos, às esculturas e aos monumentos que estão instalados pelas cidades, né? E, bom, vale a pena lembrar também, nesse sentido, de que essas atitudes, né, essas ações consideradas as ações de vandalismo, elas se configuram enquanto crime, né, e estão, inclusive, previstas no artigo 163 do Código Penal, que trata da questão de destruir, danificar, né, ou deteriorar esses patrimônios públicos de bem comum, assim, da sociedade, né, em caso de uma condenação por dano simples, pode acarretar uma pena então de 1 a 6 meses de prisão ou uma multa de 1 a 6 salários mínimos. Então, essa não é brincadeira e não é intuito da nossa oficina, né? Não é do nosso interesse despertar esse sentido, né, de deteriorizar os patrimônios públicos. E, bom, é então de responsabilidade, né, em comum dos municípios, nossas, das prefeituras, né, das entidades assim das forças de polícia, né, civil, guarda metropolitana, zelar por esses patrimônios públicos, né, inclusive de todos, uma responsabilidade em comum, como a gente traz, né?
está valorizando essa memória do passado, né, essa memória coletiva da cidade, que não só pela linguagem da arquitetura, né, que a gente vê já também sendo bastante preservada, mas então a gente faz esse apelo para se preservar também essas linguagens da escultura, esses monumentos que estão presentes nas cidades, né, que estão espalhados, né, e que no sentido de que tem, né, uma finalidade assim de manter vivo esse elemento cultural, trazer essas obras, né, que estão expostas em locais públicos como esculturas em diferentes materiais, assim, né, vamos ter uma participação bastante efetiva, né, dos municípios, a administração municipal, os poderes governamentais, assim, têm desempenhado um papel fundamental, né, na questão de preservação desses centros culturais, dessas praças públicas e diversos locais, assim, né, demandando então um investimento financeiro justamente para essa manutenção, e isso também vem dos cofres públicos, né, então, portanto, a gente coopera para isso. Então não faz nenhum sentido depredar, né, ou fazer essas ações de vandalismo. Vai totalmente contra o que a gente quer. E aqui em Campo Grande, a gente vai ter, infelizmente, né, alguns casos desses assim que já foram relatados, né, são de conhecimento das mídias e das populações, que um deles foi em setembro do ano passado, né, que a gente vai ter o monumento maçônico ou aprendiz, que está localizado ali na rotatória da Coca-Cola, próximo ao FMS. Ele sofreu então pichações, né, ele foi danificado e a estátua na época, então ela foi limpa, mas ainda ficaram algumas marcas ali, né, desses estragos, e isso é bastante negativo. E no sentido também, um outro fato é de que um outro patrimônio que também foi danificado é o monumento Carro de Boi, que está ali instalado na frente do Horto Florestal, ali, né, na Avenida Presidente Ernesto Geisel, e que ambas essas obras, né, estão no pacote da prefeitura de restauração. E, infelizmente, uma outra obra magnífica, também muito bonita, feita em bronze, instalada ali no canteiro central da Afonso Pena, né, que é a obra em homenagem ao poeta Manuel de Barros, ela acabou entrando então também para esse pacote de restauração devido a uma atitude dessa de vandalismo, né? A Guarda Civil, então, está realizando ali rondas preventivas no local ali, né? De uma maneira bastante ostensiva, né? E trabalhando juntamente com a Polícia Militar também, né? No sentido de investigar quem foi o autor desse ato, né, infracionário, e para que ele seja devidamente responsabilizado, né, pela sua ação. E no sentido de que é bastante prejudicial, assim, né? Não tem como essas entidades, como as forças policiais, assim, estarem desenvolvendo vistorias 24 horas por dia, né? Ou dedicando uma guarda ali, uma ronda ostensiva só para cuidar desses patrimônios, né? Isso é inviável. Então é uma atitude coletiva, assim, né? A gente traz como um comprometimento coletivo das prefeituras, né, dos cidadãos também, assim, ver qualquer ação nesse sentido, e tá informando então as forças policiais, né, e tá denunciando e tá fazendo a sua parte, literalmente, né, porque de certa forma é um grande desrespeito com toda a produção, né, artística que está presente nas cidades, que está espalhadas por esses centros culturais também, né, pelas praças e ruas da capital. E, bom, nesse sentido é um desrespeito também não só com essas peças em si, né, mas no caso, nesse último caso do poeta, Manuel de Barros, né, então desrespeito também com a figura do próprio artista, né, que é um grande representante, assim, da nossa cultura a nível nacional, né, a nível mundial da arte, por exemplo. E, bom, cooperar, né, o sentido de cooperação e de valorizar, né, estimular essa valorização das produções artísticas que estão nas cidades, né? Tanto em espaços públicos quanto espaços fechados, nos museus, nas galerias e por aí em diante. Então, esse informativo é no sentido de que nós temos o objetivo, então, de estudar e compreender esses monumentos, né? Entender melhor a história, os processos históricos que contribuíram para que ele esteja ali instaurado, né?
e realmente discutir sobre, não tomar atitudes arbitrárias e incoerentes, né, no sentido de danificá-las ou quaisquer que sejam outras questões pejorativas assim, né, associadas a esses monumentos. Então a gente faz esse apelo, né, e deixa no sentido de que gostaríamos muito de preservar essa história e trabalhar para aumentar o número dessas produções artísticas nas cidades. E não pelo contrário, né, de diminuir e retirar algumas delas, muito pelo contrário. A gente quer aumentar, esse é o nosso sentido. Tendo refletido um pouco sobre os conceitos de decolonialidade e da história da arte da América Latina, agora a nossa proposta de oficina vai se encaminhar para um direcionamento mais prático e do que teórico. E a gente vai estar comentando um pouco as ferramentas e os materiais que vão ser necessários para a produção dessa escultura que está sendo proposta. 3, 2, 1, gravando. Quando pensamos em história da arte, O gravador. Mais boa, já começou na energia. A dialética negativa aqui para esse grupo não é suficiente, pois deve-se contemplar o chamado movimento analético, como nos sugere Dussel, que refere-se, entre outras coisas, a uma atitude assim, ó, de ver o outro, entender e se conceder esses direitos e não ter praticamente nada. E o século XXI é marcado por essa questão assim, ó, da divergência ideológica entre os governos de orientação de criar uma arte puramente catalã. Percebemos que a sua busca pela identidade expressa assim, na sua arte e nas suas obras literárias se dá desde o início da sua trajetória. Nessa fase, o artista